bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde você estiver e no momento que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo. Hoje, a nossa aula vai ser sobre a República no Brasil, mas o iniciozinho da República, a chamada República Velha, que também teve o nome de República Café com Leite, mas um recorte bem específico desse período, ok? O período da República no Brasil é um conteúdo que geralmente fica ali entre o 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, e é um conteúdo muito importante que cai em várias provas e várias perspectivas de exames nacionais. Bora falar um pouco sobre ela? Agora, vocês estão tendo acesso a uma imagem que é uma alegoria da República, que representava uma nova governante no trono. Pois é, alegoria significa alegor, né? Vem do latim alegora, alegoria, que significa algo que foi construído, montado e que se torna um símbolo. Essa alegoria é a figura feminina, né? Representante da nova república. Ela é a república, né? Ai, professora, mas por que a figura de uma mulher e não de um homem? A inspiração vem lá da Revolução Francesa, em 1789, quando a representação da liberdade, na época, não é? Com a queda da Bastilha e outros movimentos populares, teve uma representação feminina segurando uma bandeira da França. É feminina também, porque a mulher também seria biologicamente responsável pela geração de novas vidas, uma nova forma de pensar. Galera, aqui nós temos um esquema. Esse esquema fala sobre a República no Brasil. O governo de Dom Pedro I, o período regencial, e o governo de Dom Pedro II. Aqui nós temos uma linha do tempo para organizar um pouco mais as ideias, né? Aí nesse governo de Dom Pedro I, temos o primeiro reinado, o 7 de setembro. No período regencial, nós temos aí 1831 com o 7 de abril, que é a abdicação de Dom Pedro I. Professor, o que é abdicar? Sair do trono, né? Sair de uma forma do governo. Ele abriu mão do trono, né? Temos o período regencial, com os novos regentes. Temos aí o governo de Dom Pedro II, né? Iniciado em 1840, com golpe de maioridade, porque ele não tinha idade suficiente para acessar o trono, né? Tinha apenas 14 anos. E em 1889, a proclamação da República. Essa linha do tempo serviu para explicar um pouco para vocês qual foi a sucessão de fatos. Então, como vocês podem ver, a proclamação da República aconteceu depois de um monte de treta e movimentação aí na história do Brasil. Principalmente porque foi sendo percebido que a família real brasileira, por meio da monarquia, estava tendo dificuldades em manter o seu governo de uma forma linear. Professor, o que é linear? Com um padrãozinho sequencial, sem abrir mão de alguns artifícios para conseguir governar. O termo república vem do latim res publica, res coisa pública, público, do povo. Então, organização política com origem na Roma Antiga, que significa coisa pública. É um governo com base no povo, em que o bem deve ser feito para todos de maneira equânime. O que é equânime? De forma distribuída certinha, igual. Nós temos aqui, nessa imagem, uma caricatura publicada na Revista Ilustrada, que era uma das principais revistas no Brasil no período da Primeira República, né? No qual se viam os republicanos pescando nas águas as luvas da monarquia, tá? A questão é o seguinte: esses republicanos estariam pescando aí nessas águas turvas todos os símbolos da monarquia, por quê? O Partido Republicano já tinha observado que ele tinha espaço para lutar por uma nova forma de governo diante aí das dificuldades que a monarquia vinha apresentando, né? Tiveram que dar um golpe de maioridade para poder manter o governo lá na monarquia, e os republicanos já estavam insatisfeitos com isso fazia um bom tempo. Nós temos aqui os fatores que levaram à ocorrência da proclamação da República no Brasil. Eu fiz aqui uns quadrinhos para explicar melhor para vocês, uns balãozinhos, na verdade. O Brasil era o único país da América a manter o sistema monárquico. Sim, de todos os países da América, em 1889 o Brasil era o único que ainda tinha monarquia. Os demais já tinham repúblicas ou outras formas de governo, feitos por revoltas populares. Teve o crescimento e o fortalecimento de ideais republicanos, principalmente porque o exército brasileiro venceu lá na Guerra do Paraguai. Então,
A maioria dos militares tinham ideais republicanos de separação da monarquia, de formar um país, então começou a ganhar força aí. E além disso, já não havia mais possibilidade de manter alguns ideais por conta do fim da escravização, por conta também de outras questões, como por exemplo, o desenvolvimento da indústria e a presença já aí de imigrantes italianos e espanhóis na mão de obra. Uma das consequências disso foi a Constituição do ano de 1891, que foi elaborada e promulgada. Promulgada significa publicada oficialmente em fevereiro de 1891. Estabeleceu a ideia de república federalista, presidencialista e representativa, que é essa ideia de que os estados têm autonomia, mas devem obediência à Constituição Central do Poder Executivo. E representativa porque haveriam pessoas para serem votadas enquanto representantes desse povo. Foi aí que o Brasil foi dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas nem todo mundo podia votar. O sexo masculino, os homens poderiam votar e tinham que ser maiores de 21 anos de idade para poder votar. Então não era um voto garantido a todo mundo, tá, gente? Mulheres, analfabetos, padres, por exemplo, não podiam votar, não. Essa caricatura aqui é o desrespeito das oligarquias à Constituição e aos interesses do povo. O que eram as oligarquias? Eram os grandes fazendeiros, fazendeiras, donos de grandes terras e que tinham ligação aí com os processos de concessão dessas terras feitas no Império, entre outros fatores, que construíam um centro de donos do poder fora do governo oficial. Coloquem muitas aspas aí, ok? Porque eles tinham o domínio econômico do país. E essa caricatura aí mostra o desrespeito dessas oligarquias com a Constituição. Ó, o cara tá sentado com o pé em cima da Constituição. Tipo, tô nem aí pra vocês. As caricaturas, gente, numa época que não tinha internet, nem rede social, formas de publicar, eram as formas que as revistas tinham para mostrar a insatisfação ou satirizar o governo, tá? Uma forma de protesto mesmo. Lembrando que mulheres analfabetos, soldados e padres, além das pessoas em situação de rua, os mendigos, não tinham direito ao voto. Gente, os analfabetos só foram ganhar direito ao voto de novo na Constituição de 1988, praticamente 100 anos depois. Então, eram pessoas que não conseguiam expressar suas opiniões, que até tinham opinião e experiência de vida, mas por não serem alfabetizados, não podiam votar. Houve também a separação entre a igreja e o Estado. Agora, a igreja não mandava mais. O governo é que mandava. Espero que vocês tenham compreendido e aproveitado essa aula, tá? Sempre se lembrem de ver, observar os detalhes das imagens para que isso contribua o aprendizado de vocês também. Super abraço, até a próxima aula. Aproveitem e bons estudos para todos vocês.